dessas lições é como ser um sucesso na vida, onde você aprenderá os princípios bíblicos para uma vida bem-sucedida. Esse tema será dividido em 4 aulas. Hoje é a primeira, os próximos domingos, 3 domingos nós vamos estar falando sobre esse tema. Será cheio de revelação impactante. Não falte a nenhum dos nossos encontros. Não falte, querido. Olha para o teu irmão e fala assim, não falte nos próximos domingos. Eu tenho certeza que esses princípios praticados irão trazer uma grande transformação na sua vida. Ainda que aquilo que você ouviu hoje aqui, ou nos próximos domingos, não sejam novidade. Irmãos, são verdades da palavra de Deus, que tem que ser repetida para nós, porque essas verdades elas vão nos sustentar, queridos. Todo dia, quando você come, você vai perceber que você come o básico todo dia. Tem lá o arroz, feijão, uma mistura, isso é o básico. De vez em quando você faz uma extravagância, come algo diferente. Mas vamos lá. Vai para a segunda página. Daí da sua apostila. Escola Bíblica Dominical. Lição como ser um sucesso na vida. E hoje nós vamos falar. Aula 1 é: desenvolva o homem espiritual. Localizaram aí? Desenvolva o homem espiritual. Então vamos começar a falar sobre como ser um sucesso na vida. E como eu disse, sucesso, ele está relacionado a você cumprir o propósito de Deus. A você descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida, localizar qual é este propósito, qual é este plano e cumprir com este plano aqui na terra. Agora, queridos, para nós cumprirmos com este propósito que Deus estabeleceu, nós temos que desenvolver aquela parte nossa, que é a parte espiritual. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre como você desenvolve o homem espiritual, como é que você, e quais são os benefícios que isso vai trazer para a sua vida. Então acompanhe aí, os textos estão todos aí, tá? Algumas coisas que eu vou falando, que não estiverem aí, você anota, você tem espaço aí para fazer isso. Então o primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Diga espírito, alma e corpo. Ele continua o texto dizendo: sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro dentro de um corpo. Diga de novo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro dentro de um corpo. Então, amados, a Bíblia, ela é muito clara, muito simples em ensinar que eu e você somos divididos em 3 partes. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. E o entendimento disso, o entendimento desse homem tridimensional é necessário para que você tenha sucesso na vida. Você vai começar, o seu entendimento espiritual ele vai se abrir para essa verdade. Mas entender que você é um espírito, que você tem uma alma e que você mora dentro de um corpo, vai ajudar você. Então, é fundamento para que você seja um sucesso na vida. A não compreensão desse princípio vai limitar o seu crescimento e o seu sucesso. Vai limitar. Há milhares de crentes
que vivem uma vida limitada por não entender este ensino claro da Bíblia. Então eu coloco aí para os irmãos alguns textos bíblicos que ressaltam essa divisão. O nosso espírito é a parte do nosso ser que se relaciona diretamente com quem, irmãos? Com Deus. Irmão, você não vai se relacionar com Deus através da sua alma. Por isso que nós temos muitos crentes, preste atenção nisso. É muito comum, graças a Deus, aqui nós já ensinamos, isso não acontece, mas é muito comum o que eu vou falar agora acontecer. Ministério de louvor, abrindo culto. Aí ele fala assim, irmãos, quantos já estão sentindo a presença de Deus? E o povo, como se a presença de Deus tivesse que ser sentida. Irmão, sentindo ou não sentindo, Ele está aqui. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Porque a Bíblia não fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu não falo assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e sentindo a minha presença. Então, o nosso espírito é a parte do nosso ser que se relaciona diretamente com Deus. Olha só o que diz os textos ali. Deus é, e importa os que o adorem em verdade. Então, a adoração, ela acontece em espírito. Irmãos, adoração não é música. A música ela é um veículo de adoração. Mas música em si não é adoração. E a adoração, amados, ela acontece, ela tem o seu ponto inicial, o seu ponto de origem, o quê? O seu espírito. Porque o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus. O seu espírito tem a vida de Deus. O seu espírito, ele foi recriado. Então veja, não existe adoração sem o espírito. É em espírito e em verdade. Por que é em verdade? Porque isso tem que estar alinhado com a verdade da palavra. Por isso que nós temos que procurar cantar canções, usar expressões que estejam em linha com a palavra. Porque senão não é adoração. O segundo texto que está aí, né? O primeiro texto, João 4:24. O segundo texto. O mesmo Espírito faz o quê? Testifica aonde? Que somos o quê? Irmãos, preste atenção. Esse texto de Romanos 8, versículo 16. Ele cria uma norma para nós. Cria uma regra espiritual. Se você ler Romanos 8,14, vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Agora, como é que esse guiar do Espírito Santo acontece na prática comigo, com você? Isso de forma prática acontece através de um testificar do Espírito Santo no nosso espírito. Agora, como é que faz com um crente que não conhece nada sobre o Espírito? Eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do seu espírito humano. Não estou falando do Espírito Santo. Existe o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, mas dentro de nós também nós temos o nosso espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com a minha alma, com o meu corpo. Ele testifica com o quê? Então você concorda comigo que para o Espírito Santo guiar você, você precisa aprender a reconhecer quando ele está testificando uma direção dentro de você? Agora, a maioria dos crentes tem a dúvida que eu vou falar agora. Pastor,
Como é que eu sei quando é o diabo falando, quando é coisa da minha cabeça ou quando é Deus falando? A maioria dos crentes, a dúvida é essa. Como é que eu faço para saber? Quando é o diabo falando, quando é Deus falando ou quando é coisa da minha cabeça? 1 Coríntios 14, 14, que está aí também. Porque se eu orar em língua estranha, o que acontece? Então, veja, amado, que o seu espírito é muito importante. É de lá que vai sair a adoração. Quando a Bíblia diz assim, Jesus falando, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu fluirão o quê? O que é esse interior? É o espírito. É do seu espírito que flui. Diga bem alto, bem forte, é do meu espírito que flui. De novo, diga, é do meu espírito que flui os rios de água viva. Irmão, sabe onde nós erramos e pecamos muitas vezes? É que a gente vem para um culto e a gente quer que tudo flua daqui, ó. Quando a Bíblia diz que tudo tem que fluir daqui. Se não fluir daqui, você é o responsável por fazer fluir daqui. A alma, a nossa alma é formada pelas nossas, diga aí, pelo quê? De novo, a nossa alma é formada pelas nossas. Ou seja, você é um espírito, mas você tem uma alma. E o que é essa alma? Essa alma, ela é as suas vontades, suas emoções, seus pensamentos. Isso é a alma. Em Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, preste atenção. Você sabia que existem coisas que se acumulam na sua alma? Existem emoções que vão se acumulando na sua alma. Existem pensamentos que vão se acumulando na sua alma. Existem vontades que vão se acumulando na sua alma. E a Bíblia começa aqui em Tiago 21, diz assim, pelo que? Rejeitando. Ou seja, existem emoções que têm que ser rejeitadas. Domingo passado à noite, eu preguei aqui sobre como vencer o ressentimento. Ressentimento, mágoa, amargura, falta de perdão é algo que nós temos que rejeitar na nossa vida. Não vai sair de dentro de você espontaneamente, não. Você tem que tomar a decisão. Eu não quero isso mais dentro de mim. Existem determinados pensamentos, irmãos, não adianta você orar para Deus tirar pensamentos de você. Ah, pastor, eu estou orando para Deus tirar isso da minha cabeça. Não, é você que tem que tirar. Quando a Bíblia fala que temos que rejeitar, significa que a responsabilidade é de quem? Nós. Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Aprenda isso. A nossa alma, ela tem uma capacidade de reter imundícia e malícia. Aí agora, pastor, como é que eu tiro estas coisas de dentro da minha alma? O texto responde. Como é que ele fala ali? Recebei com mansidão a palavra. Em voz enxertada. A qual pode fazer o quê? A qual pode o quê? O quê? Então, irmãos, preste atenção. Nossa alma, ela é salva, curada, restaurada, ó, salva, curada, restaurada. Diga comigo, salva, curada, restaurada. Por qual instrumento? A palavra de Deus.
Pastor, eu estou precisando de cura interior. Não, querido, você está precisando da palavra no seu interior. Porque a palavra ela é poderosa para curar o teu interior. Há muitas pessoas procurando cura interior. Eu tenho cura interior para você, Bíblia. Se você receber com mansidão a palavra de Deus enxertada em você pelo Espírito Santo, essa palavra vai curar o teu interior, ela vai curar suas emoções, vai curar sua vontade, vai curar os seus pensamentos. Você vai ficar curadinho. Nosso corpo é a parte do nosso ser onde se encontram os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E através do nosso corpo, irmãos, nós nos relacionamos com o mundo natural, interagimos com o mundo natural. Como é que nós temos que lidar com o nosso corpo? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Enquanto você não compreender a importância de desenvolver o espírito para ser um sucesso na vida, você estará limitado ao natural, ou seja, a alma e o corpo. Enquanto você não entender a importância de desenvolver isso, você vai estar... Pastor, e qual é o problema de eu estar limitado ao natural? Porque no natural, no mundo natural, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Se você procurar lidar com as circunstâncias, com as adversidades, só de um modo natural, o diabo vai derrotar você sempre. Agora, se você for lidar com o diabo, com as circunstâncias naturais, na arena da fé, que a fé não é da alma, não é do corpo, é do espírito. Quando você aprender a lidar com o diabo neste território, você vai vencer sempre. Sempre. Porque, irmãos, vamos lá. Vamos aqui comigo. Não é de se assustar tantos crentes vivam derrotados. Não é de se assustar. Que tantos crentes vivam derrotados. Porque ou isso aqui é mentira, e estamos perdendo tempo aqui dentro. Deus está de brincadeira com a gente. Ou então, o que está errado é na vida da pessoa. O erro ou está desse lado aqui, ou está do outro lado lá. Porque você tem que começar a criar uma consciência dentro de você, de que Deus não planejou a sua vida para a derrota. Deus não planejou a sua vida para o fracasso. O que eu quero aqui com essas lições é que você aprenda princípios que vão tirar você de uma vida fracassada. De uma vida somente mergulhada em problemas, para uma vida mergulhada em vitória, em triunfo. Mas, irmão, tem um caminho para isso acontecer. Tem princípios para isso acontecer. O primeiro é, você tem que desenvolver o seu homem espiritual. Olha aí para alguém e fala assim, você tem que desenvolver o homem espiritual. Diga bem alto, bem forte. Enquanto eu não aprender a desenvolver o homem espiritual, dificilmente eu vou conseguir ser um sucesso.
Irmão, e deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Ser um sucesso não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Pablo Escobar, ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Agora, nós vamos considerar ele um sucesso por causa disso? Acho que não. Chegou a ser, na época dele, considerado o 7º homem mais rico do planeta. Agora, isso faz dele um sucesso, gente? Não. É importante destacar que não é Deus quem nos limita. E nem mesmo o diabo pode limitar você se houver uma decisão firme de ser um sucesso. Pare de culpar as pessoas pelos seus fracassos. Olha para alguém e fala assim: pare de culpar alguém pelos seus fracassos. Pode falar aí. Irmão, deixa eu dizer algo aqui. Você tem que aprender, entenda o que eu vou dizer, a tomar as rédeas da sua vida. Aí a gente culpa. Conheça os princípios bíblicos. Faça as escolhas corretas. E sua vida será um sucesso. Irmãos, a minha vida, a sua vida, ela é resultado das escolhas que a gente fez. Não tem jeito. Pastor, eu estou passando uma perreira na vida profissional. Aí você volta lá atrás, estudou? Não. Se preparou? Não. Vai passar aperto mesmo. Escolheu? Pastor, estou infeliz no casamento. Vamos voltar lá atrás. O pai e a mãe falou para não casar. Ó, esse fulano, essa fulana não presta. Vai. Não ouviu ninguém. Estava apaixonado. Não, depois que casa, muda. Escolha, meu querido. Aí depois da pessoa, lá na frente, ainda fala assim: por que Deus fez isso comigo? Meu irmão, Deus não fez nada. Como desenvolver um homem espiritual? A meditação na palavra. O meio primário de desenvolver o homem espiritual é por meio da meditação na palavra. Vejamos os textos bíblicos que confirmem essa afirmação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Qual vai ser o resultado, irmãos? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, Irmão, vamos lá. Você crê nesse texto? Você crê de verdade que meditar na palavra é o caminho de Deus, é o caminho espiritual que vai abrir as portas para você ser um sucesso nessa terra? Então, que tal a gente começar a praticar isso? Se eu creio, por que não pratico? Vamos para o segundo texto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes faz o que, irmãos? Leia aí. Faz o quê? Para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então
Peraí. Porque então... Irmãos, me responda aqui por gentileza. Farás prosperar... Quem tem a responsabilidade de fazer o meu caminho prosperar? Eu. Adianta você ficar lá orando, Deus, faz a minha vida prosperar? Adianta, gente? Não adianta. Por que não adianta eu ficar orando para Deus para me fazer prosperar? Porque Deus já deixou para mim as ferramentas que, se eu as utilizar, eu vou ser próspero. Olha só. Então farás prosperar o teu caminho. Diga bem alto, bem forte. Diga assim: eu estou comprometido em fazer o meu caminho prosperar. Meu irmão, isso aqui tem que ser um projeto de vida para você. Você tem que fazer do seu caminho um caminho próspero. Porque então farás prosperar o teu caminho, e olha só, a parte final, e serás... Aqui. Agora, na boa, será que se Deus quisesse que alguém aqui dentro fosse um fracasso, Ele deixaria na Bíblia princípios de como ser um sucesso? Agora vamos lá. Eu vou incomodar você hoje com isso. Se você não está sendo bem sucedido, diga para mim, a culpa é de quem? Ok, pronto. Agora, a mudança vai ocorrer quando quem mudar? Isso, aí, gente, vocês sabem tudo. Vai lá, vai na próxima aí. Veja os resultados de se meditar na palavra. Os resultados serão, qual é o primeiro resultado? Aí, irmãos. Qual é a vantagem de uma árvore ser plantada junto a ribeiro de águas? Vida. Olha. Suprimento. Não vai faltar. A árvore não seca, por quê? Porque ela está próxima à fonte de água, gente. Quando você medita na palavra, sua vida não seca, porque você vai estar perto da fonte, meu irmão. Segundo, resultado de se meditar na palavra, qual é? O que é dar fruto? É resultado. E por que no seu tempo? Por causa do princípio da lei espiritual de plantar e colher. Quando você planta de acordo com a palavra, é só uma questão de paciência. Espere, porque a seu tempo você vai colher o fruto. Resultados. Eu quero que você creia que a Bíblia traz resultado para a sua vida prática. Terceiro resultado. Não vai cair. Imagina. Quarto resultado, irmãos, vamos lá. O quê? Será que tudo inclui tudo? Inclui sua família? Suas finanças? Seu trabalho? Sua vida espiritual? Ministério? Saúde? Então veja, a Bíblia, Deus através da sua palavra, Ele está tentando ensinar para mim e para você, algo que eu e você podemos fazer, que vai ativar prosperidade em tudo na nossa vida. Meu irmão, eu imagino assim, né? Entendo o que eu vou dizer aqui, vou ilustrar. É como se Deus estivesse implorando para eu e você prosperarmos. É Deus falando assim, da minha parte já está tudo feito, vocês já estão autorizados a prosperar, agora é com vocês.
Quinto resultado de meditar na palavra. Farás, irmãos. Diga bem alto, bem forte, eu sou responsável pelo meu caminho, fala. Isso. Para a gente parar com esse negócio de culpar os outros. Sexto resultado. Agora, irmãos, eu quero que você saia daqui hoje agarrando esse plano para a tua vida. Agarrando esse plano. A Bíblia garante sucesso. Ela garante sucesso por meio da meditação na palavra. Está garantido, irmão. Não tem chance de dar errado. Não tem chance de dar errado esse processo. Porém, essa meditação, agora aguenta aí, crente, não é feita em 5 minutos virando as páginas da Bíblia aleatoriamente. As pessoas podem até chamar isso de ler e estudar a palavra. Muitas acreditam que uma leitura de 5 minutos e uma oração rápida é tudo de que necessitam. Porém, ao conviver com essas pessoas, as pessoas que fazem assim, você descobrirá que elas são muito fracas espiritualmente. Possuem um lado espiritual debilitado. Não tem como, irmão. Não tem como. Se eu creio que este livro é um livro diferente, especial, inspirado pelo Espírito Santo, é o registro de Deus que vai me fazer ser um homem, uma mulher próspero nessa terra, e tudo que eu fizer, a partir dele eu vou ser bem sucedido, irmãos, eu tenho que passar mais tempo com isso. Se você crê, de fato, no que você está ouvindo aqui hoje, nós temos que ser mais inteligentes. Passar mais tempo com esse livro, meu irmão. Cinco minutos não é suficiente para que as verdades, as leis espirituais, a inspiração que está neste livro, carregue o teu espírito. Nós temos que aprender a meditar na palavra. E aí, eu concluo essa parte falando assim: a meditação ocorre pelo processo de repetição. Vamos dizer juntos essa frase. Meditação ocorre pelo processo de repetição. O que é isso? Você pode escolher trechos da Bíblia, lê-los repetidamente. 50 vezes, por exemplo. Você vai chegar num ponto em que toda a verdade contida no texto estará dentro de você. É impossível, irmãos. É impossível. Vamos lá, vamos trabalhar com um versículo. Você pega, por exemplo, um versículo que a gente fala muito aqui na igreja. Todo mundo sabe. Marcos 11, 23. É impossível você ler esse versículo 50 vezes seguida e esse versículo não grudar na sua mente o dia inteiro. Tudo que eu disser vai acontecer. Tudo que eu disser vai acontecer. Aí a diversidade se levanta, mas lá dentro da sua mente você fez um bom depósito. E o homem bom tira do seu bom depósito coisas boas. A diversidade se levanta e você está com aquela verdade dentro de você. Tudo que eu disser vai acontecer. Então eu vou falar agora o que vai acontecer. O diabo se levanta com tudo que eu disser vai acontecer. Agora você imagina, 50 vezes na segunda, 50 vezes na terça, 50 vezes na quarta, 50 vezes na quinta, 50 vezes na sexta, 50 vezes no sábado. Meu irmão, sabe o que acontece? Essa verdade, ela passa a estar dentro de você com tanta força que o diabo ele não consegue mais arrancar isso dentro de você. Se você colocar texto simples, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir
todas as minhas necessidades. Aí vem a crise financeira. Pressão na sua alma, nas suas emoções. Aí você está abrindo a boca e o que está saindo da sua boca? Palavra. Por quê? Porque você meditou naquela palavra. Irmãos, isso é chave, isso é princípio espiritual para uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida. Você tem que meditar na palavra. Você tem que se encher dessa palavra. Pastor, eu quero casar. Amém. Tem que querer mesmo. O próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Pegue todos os versículos bíblicos relacionados a isso. Comece a meditar. Comece a se encher com esses princípios, com esses versículos bíblicos. Cura, mesma coisa. Questões financeiras, a mesma coisa. Tem que tomar decisões. Pegue todos os versículos bíblicos relacionados a isso. Se encha com esses versículos. Pastor, dá muito trabalho. Então faz tudo errado, irmão. Fala para a pessoa, fala, se você acha que dá muito trabalho, então faz tudo errado. Fala aí. Pode falar. Mas diga aqui para ela, mas na hora que der errado, lá me pede para orar por você. Quem está ouvindo a palavra aqui hoje? Eu estou procurando ser assim, o mais simples e o mais claro possível. Na boa, se você sair daqui hoje, fazer tudo o contrário, diante de Deus, você acha que eu tenho culpa? Não. Vai lá, quem é o grande culpado do negócio agora? Vai. Isso. Isso aí. Agora, qual é o tema, o título da lição de hoje? Como ser um sucesso é o tema das 4 do estudo, nesses 4 domingos, hoje e os outros 3. Mas o de hoje, o que a gente está falando? Desenvolva o quê? Então, o que é o desenvolva? É um processo. É um processo. Desenvolver o homem espiritual não vai acontecer da noite para o dia. Você não vai dormir carnal, irmão, você não vai dormir carnal e acordar espiritual. Rapaz, hoje, domingo, ó, tô carnal, mas amanhã, segunda-feira, eu vou acordar espiritual. Não vai não, meu. É um processo. É um processo que inclui renovação da mente. É um processo que inclui mortificação da carne. Leva tempo. A gente sabe que leva um tempo. Mas, irmãos, vamos lá, gente. Depois de um tempo de convertido, já não tem mais desculpa para não estar nesse processo mais amadurecido. Você pega um novo convertido, você entende, é novo convertido. Mas nós, eu e você, já somos rato de igreja, encardido de igreja, e em dúvida ainda se é coisa da minha cabeça, se é Deus falando ou se é o diabo. Meu irmão, já era para você ter amadurecido esse nível há muito tempo. Eu sei. Já era. Vamos em alguns textos que não estão aí. Vai lá comigo em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Preste atenção nesse texto. Hebreus 5, versículo 12. Hebreus, capítulo 5, versículo 12, fala assim: porque devendo já ser pelo tempo. Olha só. Pelo tempo em que aquelas pessoas já eram convertidas, já eram crentes, o autor de Hebreus tinha uma expectativa em cima delas. Qual era a expectativa? Que elas já fossem mestres.
Ele vai continuar. Irmão, pelo tempo que vocês já são crentes, que vocês já são convertidos, já era para vocês ser mestres, já era para vocês estar ensinando, já era para vocês estar num outro nível. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando, irmãos, para crentes que já estão há muito tempo crentes e que ainda não vivem como crente, pronto. Já era, meu irmão, para você estar em outro nível. Aí ele continua, versículo 12. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Irmãos, o que eu estou ensinando hoje aqui não é alimento sólido, não. Minha esposa viu a lição e falou assim, ué, mas de novo você vai falar sobre essas coisas? O povo já sabe. Eu falei, o povo já sabe, mas não pratica. É rudimento. E ele diz assim, e vos haveis feitos tais, que necessitais o quê? E não de... Pergunta aí, não precisa responder não, pergunta para a pessoa aí. Você está no nível do leite ou do alimento sólido? Pergunta aí para a pessoa, não precisa responder não. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado, não é experiente, não é maduro. No quê? Na palavra da justiça, porque é menino. Agora versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os que cresceram, os quais em razão do costume, se não me engano a NVI, quem tem a NVI aí? Oi? Pela prática constante. Eu gosto dessa expressão na NVI. Os quais pela prática constante têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, como é que um crente, ele amadurece? Pela prática constante. Do quê? Da palavra de Deus. A maturidade espiritual não tem, o desenvolvimento, preste atenção nisso. O desenvolvimento do homem espiritual não tem nada a ver com o tempo de membro de igreja. Nada a ver, nada a ver. Você pode ter 40 anos de membro de igreja, você pode ser batizado nas águas, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ser diácono, você pode ser pastor e ainda ser menino espiritualmente. Porque o que desenvolve o homem espiritual é a prática da palavra de Deus. E aí ele diz que os sentidos exercitados, diga comigo, os sentidos exercitados. Algumas versões falam as faculdades exercitadas. Irmãos, que sentidos são esses que têm que ser exercitados? Diga comigo, os espirituais. Aí. Discernimento é um sentido espiritual que pode ser desenvolvido. Você pode crescer no discernir o bem e o mal. Aí você vai aprender a discernir quando é Deus falando, quando é o diabo falando e quando é coisa da sua cabeça. Se você tem dificuldade em discernir essas três coisas que eu estou falando aqui, você já sabe que você é um menino espiritualmente falando. Não importando quanto tempo de crente que você tenha. Agora, como é que você vai sair disso? Pela meditação, pela prática da palavra de Deus. Outro texto que eu quero ler com você ainda em Hebreus, capítulo 4. Vai lá comigo, por favor. Versículo 12. Quantos estão aqui hoje, irmãos? Quantos estão recebendo o ensino aqui hoje, gente? Diz assim, porque a palavra de Deus é viva, Hebreus 4:12, e eficaz, e mais o quê? E mais o quê? Cortante ou penetrante. Diga bem alto comigo, a palavra de Deus, ela penetra dentro de mim.
Isso é poderoso, gente. Agora veja. Penetrante de qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a da alma e do espírito. Preste atenção. Deixa eu te explicar isso. Por que as pessoas têm dificuldade de reconhecer quando é Deus falando, quando é o diabo falando, ou quando é coisa da nossa cabeça? Porque a Bíblia diz que alma e espírito estão o quê? Juntas. Se a Bíblia divide, é porque elas estão juntas. Alma é a nossa parte natural, é aquilo que é da nossa cabeça, vamos colocar assim. O espírito é aquilo que vem de Deus. Quando eles estão juntos, eu vou ter dificuldade de discernir se aquela informação veio da onde. Quando a Bíblia, através da meditação da palavra, através da prática da palavra, vai penetrando dentro de mim, sabe o que a palavra de Deus vai fazendo? Vai fazendo o quê, gente? Dividindo. Quando fica dividido, eu começo a perceber, opa, isso aqui é da minha alma. Não, isso aqui é do meu espírito, é Deus que está falando. Mas para acontecer essa divisão, a palavra de Deus tem que fazer o quê? Penetrar. E ela penetra como? Quando você faz o quê? Meditando na palavra. Vamos continuar o versículo 12 aqui para a gente fechar. Penetra, né, até qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para os pensamentos e... Olha só, a palavra, quando ela está dentro, ela discerne o que são dos seus pensamentos e o que veio do seu coração, do seu espírito. Vamos lá, gente. Hoje aqui você está recebendo muito ouro, hein? A mente tinha que estar bem mais empolgado que isso aí. Ah, agora já foi. A palavra entra, penetra, divide. E ela começa a discernir. Não, isso aqui é da sua cabeça. Isso aqui é Deus que está falando mesmo. Isso aqui é o diabo. Agora, se a palavra não entrar, irmãos, eu vou ter uma dificuldade tremenda. Aí sabe o que eu vou fazer? A maioria dos crentes fazem isso. Procura um profeta para saber qual é a vontade de Deus. Aí você vai ver um monte de besteira, asneira, idiotice, loucura, que as pessoas estão fazendo em nome de receber profecia. Porque vamos combinar comigo? Vamos aqui, olha aqui. Não é mais fácil receber uma profecia que manda o que eu faço, fala para mim o que eu faço, do que eu fazer esse processo que eu estou explicando para os irmãos? Dá menos trabalho, né, gente? É isso que eu vos digo, faça isso. Do que eu passar tempo meditando na palavra. Às vezes vou ter que cair dentro do jejum para passar mais tempo com a palavra, com o Espírito Santo. Para discernir o que ele está falando. Ah, irmão, isso dá muito trabalho, gente. Vai procurar profeta. Terceiro, a oração em línguas. Orar em línguas constantemente em seus momentos privados. Irmãos, orar em línguas não é só para o culto, na hora do fogo, do poder. O maior benefício da prática de orar em línguas não é pública, é a privada, particular. Você com Deus. Orar em línguas constantemente em seus momentos privados levará você ao sucesso. Vejamos o que a Bíblia diz. Paulo falando em 1 Coríntios 14, versículo 18, ele fala assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Eu fico me questionando, por que Paulo, o apóstolo Paulo, eu imagino assim, ele reuniu assim a igreja. Ah, irmãos, eu dou graças a Deus que eu oro em língua, mas todos vocês, imagina. Se fosse eu falando, todo mundo, o pastor agora está cheio de vaidade, olha lá, está se achando. Mas Paulo falou.
Eu dou graças a Deus, eu oro em língua mais do que todos vocês. Por que disso? O que tem na oração em línguas que Paulo viu que era tão importante e que ele passou a orar mais do que todos? O apóstolo Paulo agradeceu a Deus o fato de orar em línguas mais que os membros da igreja de Corinto. Qual é a razão que o apóstolo fez isso? Orar em línguas é falar mistérios com Deus. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Diga, ninguém o entende. Irmãos, ninguém entende, sabe? É você não entende, a pessoa que está do lado não entende, mas deixa eu dizer, o melhor de tudo, o diabo também não entende. Ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Orar em línguas produz uma edificação pessoal. 1 Coríntios 14, versículo 4 diz: o que fala em língua estranha, o que acontece com ele? O que acontece com ele, gente? Assim mesmo. A meditação na palavra, a oração em línguas, é uma combinação explosiva para o desenvolvimento do seu homem espiritual. É uma combinação explosiva. Puf. Não é orar em língua só naquela hora que, às vezes, o fogo está caindo aqui na igreja. Não, irmãos, não. Não é isso. Logicamente que você pode fazer isso. Eu estou falando de uma prática particular, constante. Não por acaso, não um dia assim, e não. Eu estou falando de você se entregar para uma prática onde o seu homem espiritual vai ser desenvolvido. Então hoje, você recebeu instruções bíblicas, eu acredito que inspirado pelo Espírito Santo. Você acredita nisso? O que você tem que fazer para a sua vida ser bem-sucedida, ser um sucesso. Irmãos, preste atenção. Preste atenção aqui. Quando você estiver numa situação difícil, eu disse o que agora? Fiz. Quando você estiver numa situação difícil, antes de eu falar isso, você acredita que Deus, Ele tem uma sabedoria que pode te ajudar a sair de qualquer situação? Ok. Você acredita de verdade? Ok. Você também acredita que Deus é seu pai? Você acredita que Deus não quer, preste atenção, não quer sonegar a informação que você precisa para sair dessa situação? Você acredita nisso? Beleza, então. Agora, que tal? Que tal? Na hora da situação difícil, do aperto, que você não souber o que fazer, você reagir como homem ou mulher espiritual. Separar um tempo maior, pegar sua Bíblia, ir para um canto, ficar sozinho, meditando na palavra, orando em línguas, para receber de Deus a instrução do que você tem que fazer. Vamos lá. Vai, crê. Crê no que eu estou pregando aqui hoje, gente. Domingo que vem eu vou falar como ser um sucesso na vida. O nosso tema vai ser busque sabedoria. Buscar sabedoria. Mas irmãos, se nós acreditamos que a palavra pode nos fazer prosperar, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Qual é a função de um conselheiro? Às vezes a gente procura alguém e fala assim: irmão, eu queria pedir um conselho para você. Agora, irmão, vamos lá, gente.
Eu quero ver vocês crendo nisso. Será que o Espírito Santo não tem um conselho para dar a você, para você sair desse negócio? Agora, a pessoa, olha só, a pessoa que não desenvolve o homem espiritual, porque não adianta você esperar o problema chegar para você fazer isso. Você não vai aguentar a pressão. Ouviram o que eu falei agora? Essa informação é importante. Se você for esperar a pressão chegar na sua vida para desenvolver o homem espiritual, a pressão vai te engolir. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para quando o dia mal chegar. Mas se você desenvolver isso, quando você tiver tudo bem na sua vida, com saúde, com dinheiro, em paz, e você for desenvolvendo um homem espiritual, aprendendo a ouvir Deus, aí levantou aquela pressão, em vez de você sair fazendo, resolvendo do seu jeito, não, eu vou tirar uns 3 dias aí, eu vou jejuar, eu vou me separar aqui, eu vou meditar na palavra, até que eu receba da parte de Deus uma instrução do que eu devo fazer para sair desse problema. Aí você fica ali, ó. Sabe o que vai acontecer? A instrução vai vir para você. Aí você vai colocar em prática. Irmãos, isso funciona para cada área da sua vida. Ah, gente, acredita nisso. Acredita nisso. Mas você tem que desenvolver. Aprenda, o que você está aprendendo aqui, você está recebendo hoje, não vai acontecer da noite para o dia. É um desenvolvimento. É um desenvolvimento. Amém? Atrás ali eu coloquei um questionáriozinho, bem bobinho, tá? Mas só para... Quais são as dimensões do homem, querido? Ok. A quem devemos culpar pelos nossos fracassos, querido? Oxê. O meio principal de desenvolver o homem espiritual, qual que é? Qual? Ok. Ouvir música gospel, é boa essa, hein? Tem muita música gospel que se você ouvir, vai piorar. Vai por mim. Qual é um dos resultados de se meditar na palavra? Quais resultados de se orar em línguas? Amém? Agora pergunta aí para o teu irmão. Você vai praticar isso aí que você aprendeu hoje ou não, filho? Vai lá. Vamos lá, irmãos. Eu quero ver, irmão, o meu desejo como seu pastor é ver a sua vida crescendo, avançando. Você sendo um sucesso. Você sendo como aquele homem que a Bíblia fala que edificou a sua casa sobre a rocha. Teve chuva, vieram os rios, soprou vento, mas aquela casa não caiu, querido. Agora a Bíblia pergunta, quem vou comparar o homem que ouviu a palavra e não praticou? Rio, vento, soprou contra aquela casa, chuva, e a Bíblia diz assim, e grande foi a sua queda. Eu não quero que você caia não, meu irmão. Eu quero que você seja literalmente como o Salmo 125, versículo 1 fala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não se abalam. Ai, pastor, eu estou tão abalado com as notícias. Não, eu não me abalo. Você tem que construir dentro de você uma estrutura que você não vai se abalar com as notícias. Não, vocês não pegaram isso. Você tem que desenvolver isso. Leva um certo tempo.
Leva um certo tempo para isso ficar muito desenvolvido em você. Mas, querido, imagina que tremendo. Quando você vê cada problema que se levantando contra a sua vida, Deus transferindo para você uma estratégia para sair deles. E você sair ileso. Vamos disponibilizar um link para download desta lição no site da igreja, é isso? Então, a partir de quando, Cláudio? A partir de amanhã, esta lição vai estar no site da igreja. Você pode baixar lá, você pode tirar quantas cópias você quiser, entregar para quantas pessoas você quiser, né? Porque eu acho que essa lição vale a pena. Domingo que vem, nós vamos dar continuidade. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. És tudo que